Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto da irmã Daiane Fernandes. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: a referência bíblica que foi colocada para a gente estudar, para quem tem o manancial, ela não tem muito a ver, não tem nada a ver com o texto que nós vamos estudar. Então, o que eu fiz? Eu fiz um arranjo aqui e coloquei uma referência bíblica que combina com o texto da irmã Daiane Fernandes, porque eu acredito que houve um erro aqui na hora de imprimir. Então, o texto que nós leremos hoje chama-se Não ore para perdoar, mas ore até perdoar. E a referência bíblica que nós vamos usar é Mateus 6, de 7 a 14. Então, se você tem o seu manancial em casa, desconsidere a passagem de Êxodo 12, 21 a 28 que está no manancial e vamos estudar então hoje Mateus 6, de 7 a 14, tá bom? Quero dizer que eu não escrevi o texto, quem escreveu foi a irmã Daiane Fernandes para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Palavra de Deus para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Quero pedir para vocês que, se não se inscreveram no canal, por favor, façam isso. É importante para a gente, para que o canal possa ter alguma relevância e a palavra de Deus possa ser apresentada para outras pessoas. Também peço que você compartilhe essa mensagem e gosto muito de deixar bem claro que eu não tenho nenhuma formação teológica, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou nada. Eu sou só uma pessoa que ama a palavra de Deus, tem prazer em estudá-la. Então, como eu vou estudar sozinha, eu compartilho com vocês, tá bom? E agora eu quero convidar que vocês possam orar comigo para a gente entender o que a gente vai ler, tá bom? Vamos lá? Ó Deus, que nós possamos compreender a importância do perdão e que nós possamos entender que é o Senhor quem nos dá o tempo e o discernimento para perdoar. Que a Tua palavra fale ao nosso coração e que nós possamos compreender mais a respeito de tão grande graça que é perdoar. Em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Meus irmãos, então hoje nós vamos ler Mateus 6, de 7 a 14. E esse trecho está dentro do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. E é onde Jesus fala sobre oração, onde ele vai ensinar a gente a orar. Então, o resumo mais ou menos é assim. Jesus vai alertar a gente contra orações repetitivas, né? Ficar repetindo a mesma coisa de modo vazio. E vai lembrar que Deus já sabe o que a gente precisa muito antes da gente pedir. E ele apresenta a oração do Pai Nosso, ensinada como modelo de como a gente deve orar. Então, o ensino não está em repetir as mesmas palavras sempre, mas o ensino é entender o que o Pai Nosso quer nos mostrar, que é sobre provisão, sobre adoração, sobre perdão. Bom, e logo após a oração, Jesus Cristo enfatiza o que nós vamos estudar hoje com mais carinho, que é o perdão. Porque se a gente perdoar aos homens as ofensas que são feitas, às pessoas, né? As ofensas que eles nos fazem, eles também, nosso Pai vai perdoar a gente. Então, a gente não tem nem condição, nem consegue orar o Pai Nosso se a gente não perdoar. Porque o nome da oração é Pai Nosso, não é Pai Meu. Por isso é tão importante você perdoar. Porque se você não perdoa, como você vai conseguir orar essa oração? Não tem como, né? Então, a ideia central é o quê? Que não basta apenas orar pedindo perdão, mas a gente tem que praticar o perdão. Jesus vai conectar diretamente a oração com a atitude de perdoar.
mostrando o quê? Que a vida espiritual não é só palavras, mas também são ações. Bom, então eu vou convidar vocês agora a ler comigo Mateus 6, de 7 a 14. E diz assim, ó, Jesus falando, né? Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixes cair, e não nos deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amém? A gente está tão acostumada a decorar o Pai Nosso, né? Na mesma versão que agora eu dei uma escapada aqui. Mas a nossa versão é a nova linguagem de hoje. Bom, então o texto chama-se Não ore para perdoar, mas até perdoar. E o versículo escolhido pela irmã Daiane Fernandes é o que está em Mateus 5, 39, que diz assim: Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Bom, não é fácil ser magoado, não é fácil ser traído, não é fácil ser enganado. E são muitas as situações em que o coração vai ser partido, não tem jeito, ou ele vai ser partido pela tristeza, pela decepção, parece que ele fica uma metade para cada lado, né? E muitas vezes perdoar, ó, é um processo bem longo e bem duro. E é normal a gente se enganar, né? O auto-engano, dizendo que a gente perdoa. A gente tenta passar por cima da história, ignorando a situação. Aí a gente se afasta ou até a gente volta a se relacionar com a pessoa. Então, a gente tem essas atitudes, né? Então, a gente tenta passar por cima, ou se afasta, ou segue adiante, enfim. Mas o que a gente entender que o perdão mesmo é algo que só Deus pode fazer no nosso coração. É Ele que pode fazer esse milagre de perdoar, né? E Ele faz como? Ele faz por meio da oração. É por meio da oração que o Espírito Santo nos mostra se realmente a gente perdoou quem nos ofendeu ou, caso a gente não tenha perdoado, a gente precisa continuar orando até que a gente entenda, até que a gente chegue ao perdão. É necessário que a gente ore até perdoar. Não se trata apenas de falar, sabe? Língua não tem osso. Você falar, não tá perdoado. Mas orar para perdoar é algo automático e muitas vezes supérfluo. Agora, quando a gente ora até perdoar, aí a gente passa por processos muito profundos. Por exemplo, de reconhecer a dor. Outra coisa importante é de não buscar a justiça e também estar disposto à reconciliação. O que, logicamente, não vai acontecer do dia para a noite, né? A pessoa te sacaneou, te fez mal, te machucou e simplesmente, ok. Não, é um processo. Mas Deus pode fazer isso por você, né? Fica atento, porque o tempo que Deus usa para curar você é dele, não é seu. Então, acalma seu coração e continue orando até perdoar. Amém?
Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Ore até Deus realizar a obra completa do perdão em você. Agora eu vou me despedir, deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que nós que sabemos que nós temos que orar até perdoar, para nós que a gente sabe disso, para nós não tem problema nenhum abraçar. A gente abraça tranquilamente. Quero também que você se lembre que temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz: somos o Espírito onde? Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar com a frase de Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.